Então, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir um pouquinho sobre assistência de enfermagem nesse transplante renal. É, o transplante renal, gente, como nós discutimos nas aulas passadas, ele só está indicado para aqueles pacientes, para aqueles indivíduos nefropatas que têm uma condição que não poderá ser revertida com os tratamentos alternativos, com medicação, com diálise peritoneal, com hemodiálise e com todos os outros cuidados que nós vimos nas aulas passadas, tá? Então ele vai ser muito para aquelas pessoas que vão ter um quadro irreversível comprometimento da função renal, inerente muito à insuficiência renal crônica, porque como nós vimos, a insuficiência renal aguda, apesar dela ser severa, ela tem sim como ser revertida e não chega ao extremo de ocorrer um transplante renal. Só um minuto que tem alguns colegas querendo entrar. Porém, para que seja realizado, que o paciente seja submetido a um transplante renal, é feita uma avaliação clínica que tem uma lista enorme de exames, onde hoje eu vou postar para vocês os principais exames. Também tem uma lista muito grande de critérios para essa pessoa ela poder receber esse órgão ou para ela poder doar, dependendo se ela for uma doadora ou receptora. E também tem uma lista maior ainda de cuidados de enfermagem que vocês vão ter que prestar para esses pacientes, tá? Tanto para quem fez a doação, logicamente que o pós-operatório dele vai ser bem mais tranquilo para quem recebeu esse rim, porque ele já estava com comprometimento de saúde antes de realizar o procedimento. Existem, basicamente, senhores, dois tipos de doadores, tá? O primeiro tipo de doador eu chamo de doador vivo e o outro de doador falecido. O que seria um doador vivo, gente? O doador vivo é aquela pessoa que ela tá viva e vai doar um dos seus rins para ser transplantado, tá? É feita uma avaliação de saúde nesse doador vivo, onde é verificado se ele vai ser capaz de sobreviver apenas com um rim. E quase sempre vai existir essa possibilidade, tá? É feito todos os exames, todos os testes, porque hoje nós sabemos que uma pessoa é muito bem, consegue sobreviver apenas com um rim. O rim que fica nele, juntamente com algumas transformações orgânicas, consegue compensar a falta desse outro que foi retirado para ser transplantado, tá? Então a pessoa consegue viver uma vida perfeitamente normal dentro das possibilidades. Ela não vai precisar ter grandes cuidados, grande restrição. Só vai ter que mesmo ter os cuidados de um pós-cirúrgico. Como foi uma grande cirurgia, ela vai ter aquele tempo de recuperação, mas após passar esse tempo de recuperação, desse pós-cirúrgico, ela vai viver a vida dela normal com esse órgão que restou, tá? Geralmente, esses doadores, gente, ele tem um parentesco muito próximo com quem vai receber. É, a legislação brasileira permite que esse parentesco seja até quarto grau. Se não tiver ninguém da família, esse paciente entra na fila de espera e aguarda na fila de espera até a disponibilização de algum rim. E também nós temos o segundo tipo de doador, que é o doador falecido. Geralmente são aquelas pessoas que sofreram morte encefálica, morte cerebral, que antigamente elas assinavam um termo de consentimento antes de falecer. Em vida mesmo, nós podíamos fazer essa declaração que queria doar todos os órgãos caso ocorresse alguma coisa e viesse a falência encefálica. Hoje precisa-se da autorização da família, por mais que a pessoa em vida ela diga que quer ser uma doadora de órgãos, quer que os órgãos dele sejam doados, ela ainda precisa da autorização da família após esse período de morte, tá? Além disso, independentemente se for um doador vivo e se for um doador falecido, precisa haver alguns tipos de compatibilidade, tá? Especificamente,
São 3 tipos de compatibilidade que eu vou explicar para vocês quais são essas 3, um pouquinho mais a seguir, tá bom? E são feitos todos esses testes para a gente ver. Às vezes, quem vai receber o órgão não é 100% compatível com quem doou. Daí a gente utiliza algumas medicações para compensar isso, tá? Então, nem sempre o doador e o receptor vão ser 100% compatíveis, mas tem que chegar muito próximo a essa porcentagem de 100%. É, o doador vivo, para ele poder doar um rim, na verdade, para ele poder doar qualquer órgão, mas aqui no nosso caso vai ser o rim, né, porque é transplante renal, ele tem que atender alguns critérios, eles têm que atender alguns requisitos que eu listei aqui para vocês. Eles têm que estar em bom estado de saúde física e mental, porque se ele tiver algum problema de saúde física, isso vai piorar e ele pode se rebaixar e até falecer devido à falta desse órgão ou a sobrecarga no organismo dele. E também ele tem que estar bem de saúde mental, porque vocês imaginem uma pessoa que já está com comprometimento patológico, for retirada um órgão dela, e isso pode causar algum problema futuro. Isso pode agravar muito a patologia mental dela. Então ela tem que estar em bom estado físico e mental, tá? Além disso, ela tem que ter compatibilidade sanguínea com o receptor. Os senhores já estudaram hematologia, gente? Os tipos de sangue, quem é compatível com qual? Sim ou não? Não. Tá, eu vou. Eu fiz uma tabela, eu vou mostrar resumidamente para vocês, tá? Que sangue pode doar para qual e quem pode receber de quem. Isso daí geralmente eles também ensinam em biologia no ensino médio, mas eu fiz uma tabela para os senhores entenderem que fica bem fácil olhando para ela, tá? Então tem que haver essa compatibilidade sanguínea que nós vamos ver na tabela dos próximos slides. Esse doador, ele também tem que realizar todos os exames para esse tipo de cirurgia, tá? Nós temos uma lista de exames que ele tem que fazer, que eu vou apresentar esses exames para vocês nos próximos slides. Ele tem que ser maior de 21 anos, gente. A legislação antigamente falava que tinha que ser maior de idade. Hoje, eles preconizam mais pessoas que são maiores de 21 anos, tá? Porque em alguns países a maioridade é atingida com 21 anos, em outros com 16. No Brasil é com 18, tá? Mas para fazer transplante de órgão, a pessoa tem que ter mais de 21 anos. Porque subtende-se que nessa idade de 21 anos a pessoa já saiu daquela faixa da adolescência e está já na faixa no estágio da vida adulta propriamente dito. Uma pessoa com 21 anos, ela ainda é considerada adolescente, tá? Por mais que ela seja maior de idade. Então, ela tem que ter mais de 21 anos. Além disso, ela tem que passar por um estudo imunológico, onde o sistema imunológico dela vai ser estudado e verificado, tá? E os sistemas imunológicos, tanto de quem doar e tanto de quem vai receber esse órgão, tem que ser compatível. Por quê? Porque se o corpo do receptor, ou seja, de quem vai receber esse órgão, não tiver compatibilidade de quem vai doar, quando ele foi implantado esse rim, o organismo vai reconhecer aquele rim como um corpo estranho e vai começar a atacar ele. Vai ocorrer o que nós chamamos de rejeição. E o processo foi longo, o processo foi duradouro, o sofrimento enquanto a pessoa estava fazendo hemodiálise, esperando na fila de espera, e essa fila de espera é enorme. Daí, quando surge esse rim, nós temos que evitar ao máximo que ele seja rejeitado, tá? E além disso, o doador ele tem que ser voluntário. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente também, ou acredito, deixa eu ver se já é no próximo. A legislação. No Brasil, gente, a primeira lei que regularizou e regulamentou o transplante de órgãos foi a Lei 4.280 de 1963. Porém, em janeiro de 1998, entrou em vigor a Lei 9.434 do ano de 1997, que ampliava os critérios de doação em vida, tá? Porque aqui, na primeira, em 63, era bem limitado o número de órgãos, até porque a medicina era outra,
né? Nós não tínhamos tantas práticas, não tínhamos tantos recursos, não tínhamos tanta tecnologia. Então, era tudo muito limitado. E com a lei de 97, 9.484 de 97, ampliou os critérios de adoção, que esse doador vivo poderia fazer enquanto ele ainda estivesse em vida, tá? Por que eu falei para vocês que ele tem que ser um doador voluntário? Porque a lei proíbe comercialização de órgãos no Brasil, tá? É proibido fazer compra e venda de órgãos. Tem essa proibição prevista em lei. Por isso que a maioria dos procedimentos, gente, de transplantes de órgãos, hoje eu estava olhando as estatísticas, chega mais de 80% dos transplantes de órgãos realizados no Brasil é feito pelo SUS, tá? E essa minoria que é feito pela rede particular precisa de um órgão que também vem do sistema de gerenciamento de órgãos nacional, que é integrado em todos os estados. Esse órgão vai vir também do SUS, porque a comercialização de órgão é proibida por lei. Logicamente que nós sabemos, sim, que existe o mercado negro, o mercado paralelo, onde há negociação de órgãos, principalmente de rins e fígado. Rim porque a pessoa consegue sobreviver sem um, daí muitas pessoas precisam e se propõem a comprar e outros se propõem a vender. E fígado também, ele é um órgão que, quando retirado uma parte dele, ele se regenera. Então, dá para ser feito algumas doações. Existe sim esse mercado, só que isso é proibido, tá? Em alguns países é permitido, porém no Brasil isso é proibido por lei. Tudo vai ter que vir desse banco de órgãos, desse sistema nacional, onde todos os estados são integrados, tá? Então, se alguém precisar de um órgão aqui no Acre, muito possivelmente o Acre ele tem capacidade, não tem uma capacidade muito grande de fazer transplantes de órgãos, tá? Porém, aqui nós fazemos sim alguns transplantes, principalmente o transplante de fígado. O Acre é um dos poucos estados do Brasil que ainda se faz transplante de fígado, que é um procedimento muito caro e alguns estados não querem ter esse gasto extra, tá? Porém, transplante de rim o Acre não faz, teriam que ir para um grande centro de saúde. Então, o paciente sairia daqui, iria para um centro desse, e onde surgisse no Brasil um órgão compatível para ele, esse órgão iria ser redirecionado. Tanto é, gente, que é tão complexa e tão grande a rede de doação de órgãos brasileira que envolve até as forças militares, as forças policiais. Os órgãos são escoltados pelo exército, são escoltados pela polícia. Se, por exemplo, o transplante ocorrer na mesma cidade, houver a disponibilização de um rim e esse paciente que vai receber esse rim, ele está internado na mesma cidade, a polícia para o trânsito e faz a escolta desse órgão. A maneira mais recente, mais tecnológica que já se tem conhecimento e foi testada no final do ano passado em São Paulo é a entrega de órgãos por drone, uma coisa quase que surreal, onde o drone pegava o órgão de um hospital, sobrevoava e fazia a entrega em outro hospital. Se for em estados diferentes, o exército pode ser mobilizado para fazer esse translado de um estado para outro desse órgão. Aqui eu estou dizendo um exemplo que a pessoa consegue esse rim no banco de órgãos, tá? Mas se, por exemplo, for um doador da família, isso não vai acontecer. Os dois vão se internar ao mesmo tempo e a cirurgia vai ocorrer também quase ao mesmo tempo, em salas uma do lado da outra. Retira de um e já implanta no outro. Além disso, a legislação prevê que esses doadores eles têm que se encaixar em todos os critérios de adoção. Os critérios eu coloquei para vocês aqui, tá? Eles têm que se encaixar em todos esses critérios e ele pode ser o doador vivo, como eu falei para vocês, no caso de pessoas da mesma família, até o 4º grau de parentesco, ou pode ser um doador falecido, que são aqueles pacientes que tiveram morte encefálica, que também tem que ter autorização da família. É, em alguns países, gente, a doação de órgãos
prevista como uma punição para infratores. Isso entra muito na parte de bioética e é algo que gerou muita polêmica na época, tá? Seria basicamente o seguinte: as pessoas que estão cumprindo pena, uma das formas delas serem punidas é fazendo com que elas assinem o termo de consentimento de doação de órgãos após o fim da vida delas, ou mesmo em vida elas doem órgãos, principalmente rins, um rim e parte do fígado, tá? Em alguns países isso é mais organizado que no Brasil. No Brasil, por ter a atuação fervorosa dos direitos humanos, isso não ocorre, tá? Mas em outros isso ocorre sim. Em países asiáticos, por exemplo, como na China, os presidiários eles são sim punidos, é retirado esses órgãos em vida e há uma compensação, logicamente, na pena dele. Então, isso vai ver se ele quiser. Também ocorre que aqui no Brasil, para esse órgão ser doado por uma pessoa que sofreu por morte encefálica, além de ela indicar que ela quer ser uma doadora em vida, a família precisa autorizar. Em países asiáticos como a China, independentemente da escolha da família, se a pessoa morrer por morte encefálica, o governo pode sim retirar esses órgãos. Por isso que, por mais que a China tenha uma população mundial considerada como a maior do mundo, a fila de transplantes de órgãos lá é mínima, porque o governo tem esse controle e consegue fazer essa captação, tá? Isso não ocorre no Brasil. A lei brasileira também prevê uma exibição da lista pública da lista de espera. Por quê? Para evitar fraude, gente. Sempre nós vamos saber quem é que está no primeiro da lista e qual é o órgão que vai estar disponível, para que não ocorra essa fraude, esse órgão seja desviado ou seja traficado, tá? Então tem essa exibição sim da lista pública e da lista de espera por um transplante de órgão, principalmente órgãos de rins e fígado. Isso fica no Sistema Nacional. Eu não peguei a lista para não expor os pacientes, mas se vocês acessarem o site do Sistema Nacional de Captação de Órgãos, lá tem, tá? A lista pública. Além disso, é proibido fazer uma doação, fazer uma doação de órgãos uma pessoa não identificada. Por exemplo, aquelas pessoas que elas são internadas no hospital sem nenhum tipo de documento e elas venham a falecer por morte encefálica. Geralmente essas pessoas vão ser enterradas como indigente, não é? Mesmo sendo um indigente, é proibido fazer a captação de órgãos, por isso. Porque os comitês de bioética, daí vai, aqui eu proponho o seguinte debate com os senhores. Se vocês concordariam que se fosse feita a captação desses órgãos das pessoas que forem enterradas como indigente, a fila de espera brasileira não seria bem menor? Seria ou não seria? Seria. Porém, isso vai infringir os princípios da bioética. É por isso que a lei não permite. E, novamente, vem a atuação dos direitos humanos do Brasil. Eu só vou parar a gravação aqui porque é um comentário individual. E a outra proibição prevista em lei é fazer a doação sem autorização da família. Como eu disse para vocês, antigamente as pessoas andavam com uma carteirinha que era do Registro Nacional de Doadores. Então, se por um acaso ela sofresse um acidente e viesse a ter morte encefálica e fosse encontrada essa carteira, significaria que ele estava no cadastro, que ele queria ser um doador, então era permitido a captação desses órgãos. Hoje, por mais que a pessoa seja um doador de órgão registrado, ainda tem que ter autorização familiar. Então é proibido fazer a captação de órgãos sem autorização familiar. Por isso que, comumente, nós encontramos campanhas publicitárias que a pessoa se cadastra no Banco Nacional de Doadores, mas ela tem que deixar essa vontade explícita para a família. Porque quando acontecer a situação dela ter que doar esses órgãos, a família já está ciente, tá?
e a probabilidade dela autorizar é maior. Aqui existe treinamento específico para enfermeiros e técnicos de enfermagem trabalhar com captação de órgãos. Porque quando esses pacientes têm morte encefálica, é muito complicado você falar para um familiar que o ente dele faleceu, sendo que a pessoa está de frente da pessoa, o coração ainda está batendo, o pulmão está funcionando e os órgãos estão funcionando, mas graças a aparelhos. Porém, o cérebro não está funcionando. Muitas dessas pessoas não acreditam que a pessoa morreu, chegou a falecer, porque todas as funções orgânicas estão lá. Mas isso porque ela está ligada a aparelhos. Daí depois você tentar convencer que esses aparelhos vão ter que ser desligados, porque realmente não tem mais como, e, e que ela poderia salvar vidas fazendo a doação dos órgãos do familiar. É uma situação extremamente delicada, por isso que existe treinamento específico para enfermeiros, para médicos e técnicos em enfermagem que vão trabalhar com a captação desses órgãos, tá, gente? É uma possível área de atuação da enfermagem, uma área que tem poucos profissionais, já fica a dica para quem está procurando novas áreas de atuação. A área de atuação de um técnico de enfermagem é muito ampla. E na parte de captação de órgãos, vocês também estão inseridos nesse processo. O programa de espera, gente. Existe um programa brasileiro que eu tenho que até que confirmar se ele ainda está vigente, ele ainda é válido, que a gente chama de programa de espera. É, Logo que a pessoa for diagnosticada com insuficiência renal crônica e começar o tratamento dialítico, gente, 90 dias após ela começar a fazer hemodiálise, as unidades de diálise, a unidade que está ofertando esse procedimento, esse modelo de tratamento para ela, eles têm a obrigação de apresentar ao paciente, ou ao paciente ou ao representante legal, gente, a opção dele se inscrever na lista de transplante renal. Com 90 dias, ele tem que entrar na lista de transplante renal. Daí, isso vai ser apresentado. Essa opção de realizar o transplante, de ir para a fila de transplante, a equipe de saúde da unidade que está ofertando a hemodiálise tem que apresentar para o paciente. E se esse paciente for inapto ou ele for menor de idade, isso tem que ser apresentado pelo representante legal dele, tá? Isso não quer dizer que assim que ele entrar, ele vai receber esse órgão. Só quer dizer que depois de 90 dias que ele estiver fazendo hemodiálise, ele já tem que entrar para a fila de espera do transplante renal. E para ele entrar, ele tem que fazer exames, ele tem que assinar termo de consentimento, por isso que tem que ser apresentado para ele o programa de transplante renal, como que vai ser o procedimento, tudo isso. E quem faz isso é a equipe de saúde, que o técnico em enfermagem também está inserido nessa mesma equipe. Professor, Pois não. assim, no caso, assim, que a pessoa é doadora de órgãos, vai ter no documento dela, né? Aí ela morre, mas mesmo assim a família tem que autorizar. Isso que eu tô falando, a família tem que autorizar. Antigamente não precisava, hoje a família tem que autorizar. Por mais que a pessoa tenha o registro, tenha a carteirinha, a família ainda tem que autorizar. Infelizmente. Assim, eu digo infelizmente, tá na legislação que é isso, né? Eu digo infelizmente como profissional da saúde. Porque se a pessoa se dispôs a fazer isso, é porque ela queria, gente. Daí a família abalada, naquele momento de choque, muitas das vezes elas não concordam, por mais que a pessoa esteja na inscrição de doadores de órgãos. Órgãos e tecidos, tá? No Brasil a gente faz transplante de órgãos e também só de parte de órgãos que a gente chama de tecido. Mas a pessoa que faz Professor. isso. Oi, perdão. A pessoa que faz isso, ela já pensa na felicidade da outra pessoa que vai receber, né? Por isso que ela Sim. quer Mas doar. aí é que tá, que eu falei pra vocês. Os programas atuais, as campanhas, na verdade, atuais, que a gente sempre vê na televisão, principalmente na época de setembro, que nós temos o Setembro Verde, que é para o mês do doador de órgãos, de doação de órgãos, prevê que a pessoa ela se disponibilize, faça assim um cadastro para ser doador e comunique à família. Porque havia casos que nem a família sabia que a pessoa queria fazer doação de órgãos. Só iam descobrir na hora quando era apresentada a carteirinha. Professor, e
Quanto tempo um órgão pode ficar fora de um corpo? Como é que é? Olha, eu vou mostrar para vocês como que é feita a captação desses órgãos, tá? Mas de antemão, ocorre da seguinte maneira. Depois que foi feita a constatação da morte encefálica, geralmente ele é retirado o mais rápido possível, em 30 minutos, no máximo 48 horas, porque as máquinas estão fazendo com que ele funcione, tá? O transporte tem que ser em pouquíssimas horas. Por isso que é utilizada a força militar, é utilizada a força policial, aviões médicos, os aviões do exército, isso tem que ser feito em horas, esse transporte. Mas a manutenção da pessoa com morte encefálica tem que ocorrer em no máximo 48 horas. Mas se ocorrer nos primeiros 30 minutos é melhor ainda. Tem que ser o mais rápido possível. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês os tempos direitinho nos próximos slides. Aqui eu vou falar para vocês, gente, como que é feita a seleção do doador. O que esse doador ele tem que ter, além dos critérios que nós discutimos, para ele poder fazer essa doação. Primeiro, ela tem que ter compatibilidade sanguínea. O sangue tem que ser compatível, tá? Depois, gente, tem que ter eu não disse para vocês que eram 3 níveis de compatibilidade. Depois tem que ter o que nós chamamos de compatibilidade de antígeno de histocompatibilidade, que é o LA. O que é isso, gente? Além do sangue ser compatível, os antígenos do tecido de uma pessoa com a outra também tem que ser compatível. Tem que ter compatibilidade de sangue, tem que ter compatibilidade de tecido e também tem que ter compatibilidade de antígeno, de sistemas imunológicos. Tem que haver basicamente esses 3 tipos de compatibilidade, tá? Por isso que se vocês forem analisar, pessoas da mesma família seriam mais compatíveis, né? Porque elas possuem grande parte dos mesmos genes, possuem as informações genéticas semelhantes, então o sangue provavelmente vai ser o mesmo ou compatível, o tecido também vai ser compatível e os antígenos também vão ser compatíveis. Um caso muito interessante é que irmãos gêmeos univitelinos, que vocês sabem que existem 2 tipos de gemellaridade, né? Que vocês estudaram saúde da mulher, gente? Ainda Clínica não. médica? Não. Também não. Existem 2 tipos de gêmeos, hein? Os gêmeos idênticos e os gêmeos bivitelinos. Os gêmeos idênticos nós chamamos também de univitelinos. É quando, lá no início, quando vocês estudaram fisiologia, o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e isso se divide em 2. Esses gêmeos vão ser idênticos. Então, o mesmo material, eles vão ser quase que uma cópia do outro. Tá? É do mesmo sexo, tem o mesmo material genético, eles são considerados pelas ciências clones naturais, tá? Então, se um desses gêmeos precisar de um órgão, com certeza o outro vai ser 100% compatível. Só que isso é raro. Gêmeos idênticos é muito raro, não é? Mas é uma opção. Quem for gêmeo idêntico e um sofrer de doença renal, por algum motivo, o outro vai ser 100% compatível. Então fica muito mais fácil a doação. Se não houver isso, nós vamos para o outro grau de parentesco, que é entre irmãos. Geralmente, já que eles têm o mesmo pai e a mesma mãe, eles compartilham quase que 100% do material genético também. Então, eles são muito compatíveis. Se não for, se os irmãos não forem compatíveis, que pode ocorrer, a gente de o irmão não ser compatível, procuram nos outros graus de parentesco, pai, mãe, tia, primo, só não pode passar do 4º grau de parentesco. Então é sempre verificado esses graus de compatibilidade. Se for na família, é mais fácil e mais rápido o processo, senão essa pessoa, infelizmente, tem que entrar para a lista de espera. Ocorre também, senhores, como eu falei para vocês, a doação tem que ser voluntária, é prevista em lei, é proibido pagar por esses órgãos, que por mais que a pessoa da família seja compatível, ela ainda tem que aceitar. E isso, às vezes, infelizmente, não ocorre. Vocês vão lidar com esse tipo de coisa, quem for trabalhar com tratamento de transplante. Às vezes, o irmão é compatível com o outro e ele não aceita, ou por medo, ou enfim, os motivos são inúmeros, tá? Isso também pode ocorrer e a pessoa vai ter que novamente entrar
para a fila de espera. Aqui e não vale nós, profissionais da saúde, fazer julgamentos, porque a nossa função não é essa, tá? No máximo que nós vamos fazer é falar que ele é compatível, que ele poderia salvar a vida. Se isso não ocorrer, ele vai ter que ir para a fila de espera, como qualquer outro que não encontrou algum familiar compatível a ele. Então, dessa maneira é feita a seleção. É verificado esses 3 níveis de compatibilidade: compatibilidade sanguínea, compatibilidade de antígenos e compatibilidade de tecido. Professor, pode voltar a explicar um pouquinho mais lá para trás, porque ficou falhando aqui. Qual? Um pouquinho mais para trás, onde? Pois é, aí é que tá, porque ficou falhando, faz a hora que tava falhando e não dava para te escutar de jeito nenhum. Vamos continuar. Vamos agora para mais critérios de seleção de doadores. O doador vivo, ele tem que passar por alguns processos também, tá? Eles têm que ser afastadas as contraindicações de ordem física e de fundo emocional, como nós já falamos anteriormente. Tem que ser feita a comparação do grupo sanguíneo do doador com o receptor, por isso que eles têm que ser compatíveis, os grupos sanguíneos que nós falamos. É realizada uma prova cruzada que nós chamamos de cross-match, onde são verificados os anticorpos e os antígenos. Vai entrar aqui aquele caso que eu disse para vocês, gente. Se quem vai receber esse órgão vai produzir anticorpos para atacar o órgão que for doado. Então é feito também esse teste, tá? Porque não compensa e não é válido fazer o transplante de órgão num paciente se o corpo vai rejeitar. Então, nós temos como saber o nível de rejeição através dessa prova cruzada. Também tem que verificar a compatibilidade de tecido, que é o que eu falei para vocês, que é o EHLA, que é a compatibilidade de tecido. E também é verificado se a retirada do rim desse doador não vai causar nenhum prejuízo à saúde dele, tá? E se ele também não tem nenhuma doença transmissível. É feita uma série de exames. Se for constatado que ele é compatível, só que se for retirado esse órgão vai causar algum prejuízo à saúde dele, o procedimento não é feito, tá? Além disso, quem for receber o órgão começa a fazer tratamentos com drogas imunossupressoras, que por mais que seja tudo compatível, mesmo assim um órgão o corpo pode rejeitar. E para evitar essa rejeição, a gente faz a utilização de drogas imunossupressoras, que o objetivo é evitar a rejeição de órgãos, tá? Quem receber um órgão transplantado, gente, vai passar o resto da vida tomando essas drogas imunossupressoras. Mas é melhor do que a situação que ele estava, sem perspectiva, na máquina de hemodiálise, tá? Ele vai viver a vida normal dele, porém ele vai ter que fazer o uso dessas drogas, porque há relatos de rejeição muito anos após o transplante, então tem que ser feito o uso dessas drogas. Aqui tá a tabela de compatibilidade sanguínea e grupos sanguíneos que eu falei para os senhores, tá? Nós temos registrado em literatura, basicamente, 4 grupos sanguíneos, gente. O grupo sanguíneo O, o grupo sanguíneo A, o B e o AB, tá? Aquele negócio de positivo e negativo não vai entrar aqui, mas todo mundo sabe se o seu sangue é O positivo ou O negativo, A negativo ou A positivo, e aí por aí vai, tá? Mas os grupos sanguíneos aqui não vai entrar fator de RH, aquele positivo e negativo. São esses 4, tá? O, A, B e AB. É conhecido, e gravem essa informação, o sangue O, ele é conhecido como doador universal. Ele pode doar para todas as pessoas. Ou ele pode doar sangue, e também é o primeiro critério, não é o primeiro critério de compatibilidade sanguínea para doação de órgãos. Então, uma pessoa com sangue O, em teoria, pode doar também para vários indivíduos. Nós chamamos ele de doador universal. Porém, ele só recebe de outro O. Infelizmente, o sangue O ele doa para todo mundo, só que ele só pode receber
sangue ou tecido ou órgão de outra pessoa com o grupo sanguíneo O. E como vocês sabem, o grupo sanguíneo O, principalmente o O negativo, é um sangue considerado raro. A outra curiosidade é o AB. O AB, nós chamamos ele de receptor universal. Ele recebe sangue de todas as outras letras. Porém, ele só pode doar para outro AB. Tá? Vamos ver agora eles separadinhos. Tá? Vamos ver. Grupo sanguíneo O. Ele só pode receber órgão, só pode receber sangue de uma outra pessoa O. Porém, ele pode doar para todos os grupos. O O doa para o próprio O, doa para o A, doa para o B e doa para o AB. Então, ele recebe apenas do O e pode doar para todos os outros grupos. O, A, B e AB. O grupo sanguíneo A, ele pode receber sangue do O, porque o O é universal, vai valer para todos, e de outra pessoa com sangue A. E ele pode doar para outra pessoa com sangue B e pessoas com sangue AB. Pessoas que têm o sangue do grupo sanguíneo B, B positivo ou B negativo, elas podem receber órgãos ou tecidos novamente do grupo sanguíneo O, porque o O é universal. E também pode receber sangue do grupo sanguíneo B, que é igual ao dele. Porém, na doação, ele só pode doar para um outro B e para um AB. E o último grupo sanguíneo é o grupo sanguíneo AB. Ele pode receber de todos os outros, tá? Como eu falei para vocês, ele é o receptor universal. Pode receber de todos os grupos sanguíneos, porém, ele só pode doar para um AB. A ressalva aqui basicamente é essa. O O é doador universal, doa para todos, vocês podem verificar, tem O em todos aqui. E o AB, ele só pode doar para ele mesmo, mas ele recebe de todos, então todos os grupos sanguíneos estão aqui. Isso é o que nós chamamos de compatibilidade sanguínea. É o primeiro exame a ser feito, é verificado os grupos sanguíneos de quem vai doar e de quem vai receber. Se o grupo sanguíneo for compatível, aí sim, vamos para a segunda parte de exames. Mas o primeiro é essa, de compatibilidade sanguínea. Daí estudem essa tabela, tá aqui, isso cai em tudo, em todo o concurso. Isso vocês estudam em clínica médica, vocês estudam em saúde da mulher, estudam em hematologia, estudam no ensino médio em biologia e nos concursos que vocês vão fazer também cai, tá? Então é algo importante de se aprender. Quais são os principais exames pré-operatórios? O que foi feito todos os exames de compatibilidade, né? E foi verificado que esse órgão é compatível. O sangue é compatível, o tecido é compatível e o sistema imunológico é compatível. Os três são compatíveis, então está apto para fazer a doação e o receptor para receber. Então vamos para a cirurgia. Na cirurgia, nós temos uma lista de exames que nós chamamos de pré-operatório, antes que ocorra essa cirurgia. É feito novamente a tipagem sanguínea para confirmar e não haver nenhum tipo de dúvida. É feito também a análise do HLA, que é aquela tipagem histopatológica, que vai verificar se os tecidos são compatíveis. É feito um exame de imagem que nós chamamos de uretrocistografia miccional retrógrada, que seria basicamente o seguinte: a gente tem que fazer um raio-x das vias urinárias para ver como elas se comportam. Porém, via urinária não aparece no raio-x normal. O que é feito? É passado uma sonda nesse paciente e é enchido toda a bexiga e os ureteres com um líquido e com contraste, tá? Depois é feito a radiografia e no raio-x vai mostrar se tem alguma deformidade anatômica, se está tudo bem com o sistema urinário, porque nós sabemos que o comprometimento está no rim, mas daí aqui é feito a avaliação do resto do sistema urinário. Também é feito uma radiografia de tórax, um raio-x de tórax, para avaliar a função respiratória desse paciente, tanto para quem vai receber e tanto para quem vai doar.
É feito um eletrocardiograma, um ECG, eletrocardiograma, para verificar a função cardíaca, se ele não vai ter nenhum problema cardíaco durante a cirurgia. Também é feito, gente, uma avaliação rigorosa dentária, tá? Os alunos perguntam, mas professor, o que tem a ver a avaliação dentária com o dentista com transplante de órgão? É verificado se existe a presença de cáries. Cáries é uma infecção bacteriana. Então, isso pode muito bem prejudicar o paciente, essas bactérias da cárie. Então, também é feita uma avaliação dentária antes do procedimento cirúrgico, tá? Nas mulheres, é feita uma consulta ginecológica, novamente para ver se está tudo ok com o útero dela, se ela não tem nenhuma infecção, nenhum corrimento vaginal. E com o homem é feito o exame de próstata, para verificar se ele não está com hiperplasia prostática, que seria aquele inchaço benigno da próstata, que vai interromper com que a urina saia normalmente. Então, ele também tem que fazer exame de próstata. E a mulher é o exame ginecológico, que geralmente é feito 6 meses antes de ocorrer a cirurgia, gente. Se todos esses exames derem satisfatório, uma resposta satisfatória, aí sim a cirurgia pode acontecer. Tem algumas contraindicações, tá? Por mais que tudo seja compatível e esses exames estejam também tudo ok, nós temos algumas contraindicações. As principais dela se a pessoa não estiver bem de saúde, ou seja, ela estiver muito rebaixada. Se ela estiver muito rebaixada, com a saúde muito comprometida, ela não vai aguentar procedimento cirúrgico, não vai aguentar anestesia, porque é uma anestesia geral, em muitas horas de cirurgia. A cirurgia dura em média de 3 a 6 horas, tá? Uma cirurgia de transplante renal. Se a pessoa for acima de 60 anos, por mais também que ela seja compatível, o procedimento não é realizado, porque ela pode descompensar na mesa de cirurgia, vai estar com a fisiologia dela totalmente afetada. Basicamente, são essas contraindicações, tá? Se não entrar nisso que eu falei, e os exames de compatibilidade, todos esses exames pré-operatórios, derem um resultado satisfatório, aí sim pode ocorrer a cirurgia. Como eu falei para vocês, é feita 2 cirurgias em 2 momentos, né? Cirurgia de quem vai doar, para fazer a retirada desse órgão por um processo que nós chamamos de nefrectomia. Vocês já estudaram centro cirúrgico? Disciplina de centro cirúrgico? Não. Quando vocês estudarem centro cirúrgico, o professor vai explicar para vocês os termos técnicos de todas as cirurgias, o papel do técnico de enfermagem no centro cirúrgico, tá? Mas o termo técnico para retirada de um rim, nós chamamos de nefrectomia. A primeira cirurgia que vai ser feita vai ser a cirurgia do doador. Se eles forem da mesma família e estiverem no mesmo hospital, elas vão ocorrer ao mesmo tempo, tá? Quase que em uma sala do lado da outra, vai ocorrer no mesmo momento. Só que as equipes vão ser diferentes, que também não pode misturar as equipes. Só vai ser retirada de uma sala e transportada para outra ao mesmo tempo. Porém, se o doador for um doador falecido, como nós vimos, esse rim ele tem que ser retirado, tem que ser relavado, resfriado e guardado em um recipiente específico para captação de órgãos, tá? A gente faz toda essa limpeza, faz essa refrigeração e armazena ele direitinho para ele poder ser feito o transporte para outro hospital da mesma cidade e às vezes até para outro estado, contando com apoio aéreo. O tempo máximo, gente, de retirada desse órgão após o coração parar, porque toda a função orgânica está funcionando num paciente que morreu com morte encefálica, mas está funcionando porque ele está ligado a aparelhos, tá? Então esses aparelhos são desligados e assim que o coração para, o tempo máximo de espera para se retirar esse rim é de 30 minutos. Então depois que o coração parou, tem que ser retirado até 30 minutos. E isso pode ser suportado até 48 horas, que é o tempo máximo da preservação de um órgão
fora do corpo, que foi o que eu respondi para a colega, quando ela perguntou qual é o tempo que um órgão dura fora do corpo. No máximo 48 horas. Porém, isso tem que ser feito da maneira mais rápida possível, de preferência nos primeiros 30 minutos, tá? E aqui é como ocorre a cirurgia, a nefrectomia. Aqui é, no caso, o doador. Ele é colocado nessa posição no centro cirúrgico, é feito uma incisão aqui no rebordo costal, clampeado os vasos renais e retirado o órgão pela costela, tá? Geralmente pela parte posterior do gradeado costal. Fica uma cicatriz considerável, até grande, dependendo da técnica que for utilizada. Oi. Professor, tá falhando. Tá falhando. Tá falhando? Tá falhando, eu não tô entendendo. Isso. Meu também, tá só falhando direto. Então, vamos retomar então. Aqui eu estava mostrando para vocês como que é feito a cirurgia do doador. Professor, agora eu não tô vendo nada. Tá vendo nada? Pera aí. Não. Mas ele não botou nada, não. Então, gente, aqui eu estava mostrando para vocês como que é feita a retirada desse rim do doador, tá? Tenho sempre em mente que é feito 2 cirurgias ao mesmo tempo, de quem vai receber e de quem vai doar. Aqui é como é feito a retirada desse rim. Ele fica nessa posição para realizar o procedimento de nefrectomia. O que seria nefrectomia? A retirada cirúrgica do rim. Eu disse para vocês que ela é retirada aqui, geralmente pelo rebordo costal, pelo gradeado costal. Esse rim fica uma incisão até um pouco grande, ou seja, uma cicatriz um pouquinho grande. Dependendo da técnica que for utilizada. Gente, hoje existe algumas técnicas que são minimamente invasivas, que é feito pelas famosas videocirurgias, que é feito apenas 4 furinhos e o rim consegue ser retirado, tá? Não precisa fazer aquele corte e ficar aquela cicatriz enorme. Mas, independentemente se for uma técnica tradicional ou uma técnica de videocirurgia, o objetivo vai ser a retirada desse órgão para ir na sala ao lado, que o receptor já vai estar aguardando. Como que é feita a cirurgia do receptor, gente? Como muitos alunos pensam, os rins originais dele não vai ser retirado, tá? É feito um desvio da circulação e próximo à bexiga, lateralizado à bexiga, perto do osso da pelve, esse novo rim vai ser implantado. Então a pessoa fica com 3 rins, porém apenas um vai estar funcionante, que é o saudável. Quais são os casos que os rins originais que não funcionam vão ser retirados? Se for verificado algum tipo de infecção neles, tá? Se eles estiverem apenas parados e não tiver infecção envolvida nesse processo, eles permanecem. Por quê, gente, que eles vão permanecer? Vocês estão vendo que aqui nós temos 2 vasos muito calibrosos, que é a veia cava e a aorta abdominal. Dá para verificar? 2 vasos enormes. Então, esses rins estão ligados a esses vasos. Se for feita uma incisão aí, o risco de hemorragia é muito grande. Então, eles ficam, tende-se para evitar esse risco, deixar eles aí mesmo, que não vai causar mal algum, eles não vão se recuperar, porque esse paciente está com insuficiência renal crônica. Mas também não vai prejudicar a saúde dele. Então, só é feito um desvio e implantado o novo rim. Os originais só vão ser retirados se eles estiverem com algum foco infeccioso. Daí aí sim pode provocar um risco maior para a vida do paciente. Então a gente assume esse risco da hemorragia. Mas no geral não é retirado, permanece os 2 e é implantado um terceiro com um desvio de circulação, que ele fica bem aqui, apoiado na pelve, lateralizado à bexiga urinária. Professor. Pois não? E no caso do doador, pode acontecer hemorragia da retirada? Tem esse risco, tá? Mas como o dele só é o risco é diminuído.
por isso que é feito todos aqueles exames. Existe um exame que nós chamamos de coalograma, que é onde a gente verifica qual é o nível de coagulação dessa pessoa. Se a pessoa tiver com baixo nível de plaquetas e demorar muito a coagular, é evitado a cirurgia ou espera-se o tempo dela se recuperar até que esteja tudo normalizado, tá? Porque imagine fazer uma secção nessa aorta. O sangramento vai ser muito intenso, por isso tem que estar tudo perfeito os exames para evitar os riscos. E ainda, mesmo assim, ainda vai existir os riscos. Por isso que quem for doar órgão, gente, vai ter que estar ciente, vai ter que assinar um termo de compromisso e um termo de risco, que ele está ciente do que pode ocorrer durante o procedimento, tá? Deixa eu ver. Mas ficou bem interessante. A maioria realmente das pessoas, principalmente os alunos, pensam que é retirado e substituído um desses rins, mas agora vocês sabem que fica com 3. Só que apenas o transplantado vai funcionar. O que é interessante aqui, gente, a partir do momento que esse rim transplantado ele for ligado, ele já começa a funcionar imediatamente, na mesma hora. Porém, em algumas pessoas ele pode demorar um pouco a funcionar. Então, o que ocorre nesse caso, quando esse rim ele demora um pouquinho a funcionar, não funciona de imediato? A pessoa vai ficar fazendo algumas poucas sessões de hemodiálise enquanto esse rim funciona. O objetivo não é sair da hemodiálise, mas infelizmente se o rim não funcionar logo, de maneira imediata, ela vai ter que fazer mas são poucas sessões mesmo, enquanto esse rim começa a funcionar. Mas no geral ele funciona de maneira imediata. Assim que o médico fez a ligação sanguínea e a ligação com o ureter, ele já começa a funcionar, já começa a produzir urina. Agora vai vir a parte pesada da nossa aula, tá? Isso aqui foi simples, foi legal. A assistência de enfermagem. Vocês, futuros técnicos de enfermagem, vão prestar cuidados no processo de transplante renal em todas as etapas do procedimento, gente. No pré-operatório, antes desse paciente entrar na sala de cirurgia, ou enquanto ele está se preparando para fazer a cirurgia. No intraoperatório, que é lá dentro da sala de cirurgia, no momento da cirurgia, aqui eu coloquei para vocês o que envolve apenas o transplante, tá? Mas o técnico em enfermagem tem outras inúmeras funções dentro da sala operatória, só que isso vocês vão aprender na matéria de centro cirúrgico, quando o técnico de enfermagem é instrumentador, quando o técnico de enfermagem é circulante, tá? Aqui eu vou falar sobre a função intraoperatória relacionada ao procedimento de transplante renal. Mas tem muitas outras que vocês vão aprender em centro cirúrgico. E depois que o paciente sair da cirurgia, tem o pós-operatório, que é o mais complicado e mais perigoso, tá? E o técnico de enfermagem também vai ter que atuar nesse momento. No pré-operatório, gente, vocês vão verificar algumas situações, vão ver se o paciente realizou todas as orientações dadas previamente. Ele vai ter que permanecer em jejum, tá? Em jejum absoluto. Com restrição hídrica ele já estava há muito tempo, enquanto ele estava fazendo os processos de hemodiálise, mas ele vai ter que permanecer em jejum. O local que for feita a incisão, ou seja, onde vai ser feito o corte, se esse paciente tiver pelos, vocês vão ter que fazer a tricotomia. Isso é feito antes da sala da cirurgia, tá? E também dá para fazer dentro da sala operatória. Tem os 2 momentos para se fazer uma tricotomia. Tricotomia é o termo técnico utilizado para a retirada dos pelos, para ser feita essa depilação, tá? O técnico de enfermagem que faz essa tricotomia. Também vão ter que fazer um preparo com essa pele, ou seja, vão ter que fazer uma limpeza prévia dessa pele. Geralmente, vocês podem aconselhar o paciente de vocês a tomarem um banho antes do procedimento cirúrgico, e esse banho tem que ser feito com antisséptico, tá? Geralmente é clorexidina e degermante. Vocês conhecem, né? Clorexidina e degermante. Eu não. Vocês foram para estágio, gente? Qual é a pergunta? O banho é feito com, assim, eu disse para vocês que provavelmente para fazer essa higiene da pele, em vez de vocês limparem só aquela regiãozinha onde vai ser feita a incisão, ou seja, onde vai ser feito o corte, pode-se
pedir para o paciente tomar um banho com antisséptico, principalmente clorexidina e degermante. Eu perguntei se vocês conheciam clorexidina e degermante. Não, eu não É conheço, um não. sabonete líquido amarelo que a gente utiliza para fazer limpeza de tudo em paciente, tá? Vocês vão ver isso muito no hospital, em todos os setores. Em absolutamente todos os setores vai ter clorexidina e degermante. Daí você pode dar um pouco de clorexidina e degermante e pedir para ele tomar banho com isso. Vamos fazer a remoção também de prótese dentária, se eles tiverem prótese dentária, tá? Porque eles vão perder os sentidos durante a cirurgia e essa prótese dentária pode cair e obstruir o fluxo respiratório, tá? Então tem que ser feita a retirada desse fluxo dentário. E as mulheres que tiverem com esmalte, vocês também vão ter que fazer a remoção desse esmalte, tá? Outro cuidado de enfermagem no pré-operatório. Tudo isso que eu estou falando para vocês é antes de começar a cirurgia. É muita coisa que vocês têm que fazer antes de começar a cirurgia. Vocês têm que limitar o número de visitantes e orientar eles sempre a lavarem as mãos antes de entrarem no quarto para prevenir infecção. Se vocês já fizeram todo o preparo desse paciente, se alguém trouxer alguma bactéria de fora, pode provocar uma infecção. Então tem que limitar o número de pessoas que vai entrar e os que entrarem tem que utilizar EPI e tem que fazer higiene das mãos. Além disso, vocês vão ter que utilizar drenos como alguns dispositivos como drenos, sondas e catéteres, focando nos principais cuidados. Em clínica médica, gente, vocês vão aprender a fazer cuidado de um dreno, de uma sonda, de um catéter. Os catéteres geralmente são passados pelos médicos. Ontem nós falamos um pouquinho de alguns cuidados com catéteres, né? Então, é aqueles mesmos cuidados, mas em clínica médica vocês vão aprender isso um pouquinho mais aprofundado. Pacientes que tiverem com sonda, quem passa a sonda é o enfermeiro, tá? O técnico de enfermagem só faz o cuidado com essa sonda. Vocês também vão aprender em clínica médica a fazer cuidado com sonda. E com dreno da mesma maneira. Quem passa o dreno é o médico no centro cirúrgico e o técnico de enfermagem só faz a parte de cuidado com drenos. Mas vocês também têm que tomar cuidado com sonda, drenos e catéteres. Além disso, vocês vão ter que fazer um controle rigoroso da diurese. Se ele apresentar, logicamente, diurese, vocês têm que fazer o controle dessa diurese. Aqui vai valer aquele balanço hídrico que nós estamos discutindo desde as primeiras aulas. Um controle rigoroso da pressão arterial, tá? E da temperatura. Diurese, pressão arterial e temperatura vão ser marcadores de complicação, ou seja, eles vão indicar uma possível complicação. Se a pressão arterial estiver elevada, pode ocorrer muitas intercorrências durante o procedimento, durante a cirurgia, tá? Então, pacientes que tiver com pico hipertensivo não vão para a mesa de cirurgia. Pelo menos, geralmente eles abaixam essa pressão para depois ir para a mesa de cirurgia. Porque a anestesia por si só pode fazer a pressão subir. Se ele já chega com a pressão muito alta, ele pode parar na mesa de cirurgia. Da mesma forma, a temperatura. A temperatura sempre vai indicar a presença ou não de uma possível infecção. Então, pacientes com febre também não vão para a mesa de cirurgia, a não ser que seja uma cirurgia de emergência, tá? Vocês vão sempre checar o acesso de diálise. Quais são os acessos de diálise que nós vimos ontem? Os catéteres de diálise e as fístulas. Vocês vão verificar o frêmito dessa fístula, ou seja, se ela está vibrando ainda, como nós vimos ontem. A permeabilidade do catéter de diálise ou catéter de diálise peritoneal. Lembram que a diálise peritoneal nós utilizamos um catéter que nós chamamos de Tinkoff e o catéter de hemodiálise nós chamamos de catéter de Schilling ou catéter de Permicati. Foi a nossa aula de ontem. Vocês têm que verificar se esses catéteres ainda estão permeáveis, ou seja, eles estão funcionando, se está saindo e está entrando líquido. Porque se porventura esse rim não funcionar de maneira imediata, esses dispositivos vão ter que estar funcionante para a realização de uma hemodiálise ou uma diálise peritoneal até que ele comece a funcionar de maneira efetiva, tá? Deixa eu ver. Vocês também vão ter que estar atento à possibilidade de dor. E muitas das vezes, dependendo do nível de dor desse paciente antes dele entrar na cirurgia, vocês podem fazer algum tipo de medicação prévia, um analgésico para fazer o alívio dessa dor, tá, gente?
Logicamente, quando ele chegar lá, ele vai ser anestesiado, ele não vai sentir nada. Mas até ele chegar lá e até ele ser anestesiado, ele não pode ficar com essa dor, principalmente se for uma dor intensa. Então, verifiquem a prescrição médica. Se tiver algum analgésico, se tiver alguma droga para dor, vocês já administrem antes dele entrar na sala operatória, porque ele também já vai mais relaxado. Imagina, já entrar com dor no processo cirúrgico deve ser horrível. Também vão comunicar os setores que vão estar envolvidos com o processo de transplante, como o banco de sangue, a UTI e o centro cirúrgico. Todos esses setores vão trabalhar em conjunto. Por exemplo, durante a cirurgia, muito provavelmente vai precisar de sangue. Então, antes dele ir para lá, já comunica o banco de sangue. Separa tantas bolsas do sangue tipo tal. Daí nós já sabemos quais são os 4 tipos de sangue que eu mostrei naquela tabela para os senhores. Prepara a quantidade de bolsa. Depois da cirurgia, esse paciente vai para a UTI, porque é um paciente super crítico que precisa de cuidados intensivos. Acabou de ser implantado um órgão nele. Então ele vai estar muito crítico. Então já comunica a UTI, ó. Paciente está indo para o centro cirúrgico e precisa de leito de UTI. Saindo de lá, ele vai direto para a UTI. E também o centro cirúrgico propriamente dito. Vocês fazem todo o preparo, geralmente esse preparo é feito no setor pré-operatório do hospital ou na própria enfermaria. Depois que vocês fizeram esses preparos, vocês vão comunicar ao centro cirúrgico. O paciente está disponível para a cirurgia. Agora, no intraoperatório, o que vai ocorrer no momento da cirurgia? Vocês vão avaliar, detectar e intervir de maneira mais precoce possível se ocorrer qualquer tipo de complicação. Se vocês verificarem hemorragia junto com o médico cirurgião, o enfermeiro, geralmente por ser um procedimento de larga escala, sempre vai ter um enfermeiro e o técnico de enfermagem vão trabalhar junto para evitar essa hemorragia e essa possível complicação. Se esse paciente tiver um pico hipertensivo, vocês vão atrás de um antihipertensivo para administrar nesse paciente. Geralmente quem vai administrar é o anestesista. Mas vocês têm que conhecer as intervenções de complicação, que seria a urgência e emergência. A urgência e emergência é a última disciplina do curso de vocês, tá? O último módulo. Também vocês vão ter que assegurar o posicionamento da mesa cirúrgica. Quem vai fazer por incrível que pareça, quem faz o preparo do paciente, quem vai colocar ele nessa posição aqui, quem vai fazer a limpeza da região, quem vai fazer as amarrações se for necessário, é o técnico em enfermagem. E vocês vão aprender isso na disciplina de centro cirúrgico, tá? Como fazer todo esse preparo do paciente. Quando o médico chegar lá, ele já vai chegar escovado para se vestir. A mesa de cirurgia já vai estar montada também. Quem vai montar é um técnico em enfermagem especialista em instrumentação cirúrgica. Então ele só vai se vestir, jogar os campos cirúrgicos em cima do paciente e começar o procedimento cirúrgico. Todo esse preparo quem faz é o técnico em enfermagem, tá? É muito interessante o trabalho de um técnico em enfermagem no centro cirúrgico. Antes dessa pandemia, eu estava acompanhando os alunos em estágio. Eu levei eles para o centro cirúrgico do Santa Juliana e eles passavam quase 25 dias lá comigo no centro cirúrgico. E eu ensinava tudo para eles a circularem, a montar a mesa cirúrgica, a preparar paciente, porque tudo isso é função do técnico de enfermagem. Aqui eu vou tirar esse cuidado para vocês, tá? Que ele veio por engano, que eu coloquei realizar a sondagem vesical de demora utilizando o dispositivo fechado com técnica séptica. Quem realiza sondagem vesical de demora é enfermeiro, tá? Não é técnico de enfermagem. Ele pode ficar aqui porque vocês podem auxiliar o enfermeiro a passagem da sonda, mas quem faz a sondagem é o enfermeiro, é um procedimento de enfermeiro. Além disso, vocês têm que monitorar novamente hemorragia e perda de líquidos, bem como a entrada de soluções parenterais. O que seria solução parenteral? Eu não lembro se foi essa turma. Vocês estudaram farmacologia? Vocês estudaram farmacologia? Estudemos. Tudo aquilo que vocês aprenderam de solução parenteral. O que é a solução parenteral? Que vai entrar por uma agulha. Melhor explicação direta e simples para vocês lembrarem. Pode ser soro, pode ser sangue ou pode ser medicamento, tá? Então tudo isso vocês têm que estar à disposição caso ocorra alguma intercorrência. Lembrando, gente, que é muito interessante
que o soro que é injetado no paciente no centro cirúrgico, no momento da cirurgia, não é na temperatura que a gente encontra na enfermaria. Geralmente esse soro é pré-aquecido no micro-ondas. Tem um micro-ondas no centro cirúrgico só para a gente aquecer soro, para esse soro entrar numa temperatura um pouquinho maior no corpo do paciente. Por quê? Por ele estar sob efeito de anestesia, uma das reações adversas da anestesia é a hipotermia, a temperatura dele abaixa. E se você colocar uma solução aquecida, a temperatura dele se normaliza. Vão ter que realizar exames laboratoriais de urgência. Às vezes, o paciente está aberto na mesa de cirurgia, o médico encontra algo de anormal e precisa de um exame urgente. Daí o técnico de enfermagem vai ter que coletar a amostra, levar correndo essa amostra para o laboratório, já esperar o resultado que vai ter que sair da maneira mais rápida possível e levar para o médico ver esses níveis para ele saber do que ele está se tratando. Tá? Seria exame laboratorial de emergência. Valendo a pena lembrar novamente que esse procedimento demora, né? Eu falei para vocês que a cirurgia de transplante renal ela vai de 3 a 6 horas, dependendo da extensão, de alguma complicação que tenha durante o procedimento. Pode durar até mais de 6 horas, tá? Vocês vão ter que prevenir a ocorrência de hipotermia, que eu já falei para vocês, por meio de administração de soluções parenterais aquecida. Ou seja, administrar um soro aquecido, uma medicação aquecida, para subir a temperatura desse paciente. E, como eu falei para vocês, no centro cirúrgico, nós temos micro-ondas. Vocês vão aquecer por 60 segundos e administrar esse soro. Também vão prevenir a ocorrência de lesões ulcerativas. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui agora é o que vocês vão fazer durante o procedimento na sala operatória. Agora no pós-operatório, acabou a cirurgia. Aqui os cuidados são maiores, tá, gente? São mais redobrados. Vocês vão ter que fazer a evolução esperada do paciente dos primeiros dias após o procedimento, tá? E focando o funcionamento do rim. Então, vocês têm que entender o que pode ocorrer depois, logo depois que isso ocorrer. Vocês também têm que ter em mente a fazer a avaliação do enxerto que foi feito na via urinária, tá? Para você verificar isso, vocês vão verificar os sinais de infecção, que vocês já conhecem, os sinais de infecção, e também os exames laboratoriais, porque pelos exames laboratoriais nós vamos saber se esse rim está funcionando ou não. Outra maneira de verificar se esse rim transplantado está funcionando é pela saída de urina. Além disso, vocês vão ter que administrar e avaliar a terapia imunossupressora do paciente. Como eu falei para vocês, pacientes transplantados vão ter que tomar imunossupressor pelo resto da vida, que vai evitar a rejeição desse órgão. Muitas das vezes, depois de anos, o paciente deixa de tomar esse imunossupressor e o órgão é rejeitado, tá? Então ele tem que tomar o resto da vida esse imunossupressor. E quem começa a fazer a administração desse imunossupressor logo imediatamente após o procedimento cirúrgico é o técnico de enfermagem, tá? Tem as medicações, tudo certinho, maneira de diluir, maneira de administrar. Isso seria terapia imunossupressora, para evitar rejeição desse órgão. Também vocês vão ter que fazer uma detecção precoce das complicações relacionadas ao centro cirúrgico. As principais complicações seriam infecção e hemorragia, tá? Ou a própria rejeição, mas como vocês estão administrando a terapia imunossupressora, rejeição muito dificilmente vai ocorrer. Também vocês vão ter que preparar e testar todos os equipamentos que vão ser utilizados na UTI. O técnico de enfermagem que vai estar lá na UTI esperando esse paciente do centro cirúrgico, antes desse paciente chegar, já vai ter que estar com o leito arrumado, todos os equipamentos testados, porque quando o paciente chegar, ele já vai estar super estável, em estado gravíssimo, tá? Muitas das vezes ele pode compensar só nesse caminho do centro cirúrgico à UTI, ele pode descompensar, então tem que estar tudo na mais perfeita ordem e funcionamento. Então testem tudo antes desse paciente chegar lá. E quando ele chegar, tem que ser feita a avaliação. A avaliação é feita pelo médico, pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. Por isso que eu coloquei aqui. Avaliar o paciente ao recebê-lo na UTI. Vocês também vão ter que avaliar a função cardiopulmonar, principalmente frequência cardíaca. Por isso que eu sempre disse para vocês, gente, aquelas matérias iniciais que vocês aprenderam a verificar a pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, não foram dadas à toa. Aquilo é o básico,
da área da saúde que vocês vão utilizar em tudo. Nesse caso, nos pacientes que saíram do transplante, vocês vão ter que verificar a função cardiopulmonar pela frequência cardíaca, pela pressão arterial, pela frequência respiratória e pela saturação de oxigênio. Tudo isso tem valor de referência, tem um padrão que nós consideramos normal. Então, vocês vão verificar se tudo isso está normal. Se não tiver, tem que entrar com uma nova terapia, outros cuidados, comunicar toda a equipe para verificar o que está causando essa normalidade nos sinais vitais. Além disso, vocês vão ter que avaliar a hidratação desse paciente, tá? Fazendo reposição de líquido conforme a prescrição médica. Se tiver soro prescrito, vocês coloquem soro prescrito. Não é qualquer soro, geralmente tem soros específicos, daí vai estar na prescrição médica a quantidade e o tipo de soro, é só olhar, tá? Além de realizar o balanço hídrico, que ainda vai ter que ser realizado até esse paciente sair de alta. Também vão ter que avaliar a função renal, gente. Como que vocês avaliam a função renal? Quantificando a quantidade de diurese, ou seja, a quantidade de urina que sair. O padrão normal para um paciente recém-transplantado é 30 ml por hora ou mais, tá? É igual ou a 30 ml por hora. Se for menos que isso, muito provavelmente o rim não está funcionando de maneira adequada e esse paciente vai ter que fazer hemodiálise até o rim funcionar direito. A sonda que o enfermeiro passou ou o catéter urinário que o médico passou, eles têm que permanecer livres, sem nenhum tipo de obstrução. E é função do técnico de enfermagem fazer com que esse catéter não se obstrua, tá? Às vezes precisa lavar a sonda, precisa lavar o catéter, tudo quem faz isso é o técnico de enfermagem. Além disso, vocês avaliam os resultados dos exames laboratoriais que vão chegar, que vai dar o nível de creatinina, de ureia, de amônia. E a leitura desses exames eu vou ensinar vocês a fazerem semana que vem. E o mais importante de todos, fazer o manejo e controle da dor nesses pacientes. Pacientes que tiver dreno, sonda e acesso, também é função do técnico de enfermagem fazer o cuidado deles. Eu disse para vocês que esses cuidados vocês vão aprender especificamente em clínica médica, tá? Que nós não temos tempo hábil para me discutir todos os cuidados com sonda, dreno e catéter na disciplina de nefrologia. Além disso, vocês vão ter que fazer a avaliação diária dessa ferida cirúrgica, da incisão, do corte cirúrgico. Verificar se tem algum tipo de hematoma, se tem sangramento. Tudo isso vocês, na hora de fazer o curativo, vocês vão anotar. E se tiver algo de anormal, comunicar ao enfermeiro e ao médico. Quando esse paciente melhorar um pouco, vocês vão ter que estimular eles a andarem, a deambularem. Por quê? É verificado, já documentado em artigo científico, quanto mais precoce pacientes pós-operatórios, independentemente se for em transplante renal, pacientes pós-operatórios que acabarem de fazer uma cirurgia, pode ser cesárea, cirurgia dos rins, cirurgia de hérnia, qualquer que seja a cirurgia. Ele andar de maneira mais precoce possível pode evitar e prevenir algumas complicações, como úlceras de pressão, trombose e algumas complicações pulmonares, tá? Isso vai doer, gente. Ele vai sentir muita dor. Vocês vão fazer esse estímulo para que ele levante e caminhe pelo setor da maneira mais precoce possível, mas dentro da limitação dele. Muitos pacientes, com medo de sentir essa dor, não vão querer caminhar, mas eles têm que fazer isso, senão eles vão desenvolver trombose, vão desenvolver ulcerapulpeção, ou a função pulmonar e vascular dele vão se complicar. Por isso que é um cuidado de enfermagem indispensável. Conversem com ele, estimulem ele a andar. Eles vão precisar de auxílio, deem esse auxílio, tá? Expliquem a importância dele fazer isso, que por mais que doa, por mais que incomode, é importante para a saúde dele ele realizar essa caminhada, essa deambulação. Vocês também vão estimular e supervisionar a realização de exercícios respiratórios. Aqui, os hospitais geralmente têm serviço de fisioterapia, como eu falei para vocês. E eles possuem equipamentos e técnicas de fisioterapia respiratória. Se vocês não forem fazer, só solicitem a serviço de fisioterapia respiratória, tá? Além disso, vocês vão ter que ter cuidados para prevenir infecção.
Prevenir infecção quando vocês forem fazer o curativo com material estéreo novamente, com a técnica séptica. Por isso que vocês estudaram biossegurança, tá? Vai ter que ter uma restrição nesse primeiro momento, logo enquanto esse paciente está na UTI, de visita, não vai poder entrar muito, tem um fluxo grande de pessoas. Na UTI, gente, quase não tem visita. Às vezes uma de um familiar por vez, e é um familiar muito próximo. Ou o pai, ou a mãe, ou o cônjuge, dependendo, né? A esposa ou o marido. Porque não pode haver circulação de bactérias naquele setor. Lembrando que essa pessoa ela está em estado grave, está em estado muito crítico. Por isso que ela sai do centro cirúrgico direto para a UTI. Além de realizar o controle rigoroso da glicemia capilar. Vocês vão ter que furar ou fazer a glicemia capilar periférica. É algo que os diabéticos fazem todos os dias. Vocês também vão ter que fazer como se fosse um sinal vital. O nível de glicose não pode abaixar, porque senão esse paciente vai descompensar. E ele também não pode ficar muito alto. Por isso que tem que ser feito esse controle para a gente verificar esses valores. E fazer a correção. Se abaixar muito, nós temos que ofertar glicose. Se ele se elevar muito, tem que ser administrado algumas medicações ou até mesmo a insulina. Porque é muito perigoso esses valores ficarem muito baixos ou muito altos. Tudo isso são cuidados de enfermagem na parte pós-operatória, tá, senhores? Muitos cuidados que os senhores vão estar responsáveis.